Olá, meu nome é Daniel Silveira Lopes, sou residente de serviço social do INCA, fixado no HC2. Meu trabalho é as implicações do racismo estrutural na saúde das mulheres com câncer de colo de útero, orientado por Ana Cláudia Corrêa Nogueira e Fernanda dos Reis Melo. O objetivo geral é estudar e analisar as implicações do racismo estrutural na saúde das mulheres negras com câncer de colo de útero, considerando o estadiamento. Específicos, discutir o racismo e suas implicações na saúde das mulheres com câncer de colo de útero, destacando o acesso à saúde, identificar a descrição de cor-raça nas matrículas do HC2, considerando o estadiamento, identificar o número de óbitos por câncer do colo de útero a partir da análise da variável raça, traçar o perfil das mulheres entrevistadas no fluxo da recepção integrada, considerando o estadiamento do diagnóstico. Foi um estudo exploratório, não tem muitos trabalhos sobre, de caráter quali-quantitativo, referenciado no materialismo histórico dialético, né, dentro da teoria crítica marxista. 20 entrevistas semi-estruturadas com usuárias negras com câncer de colo de útero maiores de 18 anos. As entrevistas ocorreram entre os meses de outubro e dezembro de 2021, acabando em 13 de dezembro. Para a construção do perfil socioeconômico e consulta sobre o estadiamento, utilizou-se dados secundários do registro hospitalar do HC2, considerando as seguintes variáveis: raça, cor e idade, grau de escolaridade, estadiamento da doença e óbitos, situação trabalhista, situação previdenciária, renda individual e familiar, identidade de gênero e orientação sexual, município de moradia. Principais resultados em discussão. A maioria das pacientes, né, com câncer de colo de útero do INCA são negras. E dá para notar uma coisa especial: esses números são de 2007 até 2020, e também fiz o do acúmulo desses anos. É importante notar que de 2017 para 2019 só vai caindo o número de pacientes, né? Praticamente 100 por ano, de 2017 para 18 e de 18 para 19, o que está expressando, segundo o arquivo hospitalar, um movimento de maior distribuição dos casos desse tipo de câncer para outros hospitais oncológicos no Rio. 2020 está um pouco menor ainda, mas isso é porque é um reflexo da pandemia nos processos de trabalho nos hospitais, né? Porque em 2021 ainda não tinham acabado os dados sobre 2020. Nos números sobre óbitos por cor-raça, a gente percebe que sempre amarelas e indígenas aparecem bem pouco. São mais os dois segmentos, negras e brancas. As negras são sempre maioria, são a maioria das pacientes e das que mais morrem. Em 2017 é bem mais do que o dobro, né, do que as mulheres brancas, e nos outros anos continua sendo maioria. Isso se relaciona com o que a OMS fala, né, sobre o racismo ser determinante de adoecimento e morte. E tem um dado alarmante aqui em 2019, que dentre as pacientes brancas, 94 morreram e 93 sobreviveram. Entre as negras, 144 morreram e 148 sobreviveram. Então, assim, praticamente metade dos dois segmentos foram a óbito em 2019, né? Então, é um número muito triste. Estadiamento, segundo as 20 entrevistas, maioria absoluta das mulheres negras chegam com estadiamento grave, né? Nenhuma com câncer de cito. Estadiamento, segundo os registros hospitalares, os dados de 2017 até 2019. Não tem uma diferença muito grande de gravidade da doença entre mulheres negras e brancas, né? Mas tem uma coisa interessante para a gente colocar, que o câncer in situ, que é a fase inicial, quando existe melhores prognósticos e tratamentos curativos mais efetivos, isso está caindo muito ao longo dos anos, né? Entre as mulheres negras, caiu de 2017 de 15% para 3,4% em 2019. Entre as brancas, caiu de 12,5% para 2,7%, também nesse mesmo período.
E outra coisa também preocupante é que no estágio 4B, entre as mulheres brancas, teve um aumento nesse mesmo período de 2,4% para 10,7% das pacientes brancas, né? Cada vez com estadiamento mais grave. Isso pode refletir a crise geral que estamos vivendo, né? A crise, que é uma crise econômica, política, ética, moral, ambiental, que tem reflexos em tudo. Tem reflexos na economia, né? O congelamento dos gastos em saúde e educação por 20 anos da PEC, né, que foi aprovada, né, o leilão do pré-sal, entre outras leis que têm ampliado o desfinanciamento do SUS, tem refletido cada vez menos pessoas com acesso a planos de saúde, cada vez menos recursos também para a saúde pública. O perfil das mulheres entrevistadas, né, das negras entrevistadas, 20, na renda individual, 8 estão sem renda alguma e as demais não passam de 2 salários mínimos. Na renda familiar, varia de pessoa que falou que não tem renda familiar nenhuma, até no máximo pessoas que têm 3 salários mínimos. Então você vê que se relaciona com o que o Silvio Almeida fala sobre a dimensão econômica do racismo, né? A desigualdade. Tu vê que essas famílias têm uma situação de renda muito baixa, essas mulheres na renda individual também, e isso piora ainda no momento de crise econômica, né? Para a realidade do Brasil isso é pouco e em crise econômica é menos ainda. O município de moradia, só 4 moram fora do município do Rio, que é uma que mora em São João de Meriti, uma em São Gonçalo, uma em Duque de Caxias e outra em Belfor Roxo. Faixa etária, quase todas em idade produtiva para o trabalho, e uma por 60 anos. Tu vê que o impacto que a doença pode ter em mulheres ativas, né, trabalhadoras, né, muitas delas trabalhadoras e com vínculo com a Previdência Social, né? Profissão, a maioria delas possui profissões no âmbito doméstico, do cuidado, ou outras profissões historicamente exercidas, em sua maioria, por mulheres. Do lar, diaristas, cuidadoras de idosos, empregadas domésticas, costureira, cabeleireira, técnica de enfermagem. Nas falas das usuárias, é possível ver a vivência do racismo, né? Em situações de constrangimento, de preconceito no local de trabalho, violência policial contra filho, discriminação em atendimento em unidades de saúde, em shoppings, e aí, preconceito e discriminação em shoppings, mercados e lojas, né, que mostra essa dimensão também subjetiva do racismo, né, cotidiana na vida dessas mulheres. Elas todas têm ideias de combate ao racismo que passam pela melhora da educação na infância, melhora da consciência das próprias pessoas adultas e melhoramento das leis, mas nenhuma participa de espaços políticos, né? Que tem relação com o que o Silvio de Almeida fala sobre a falta de representatividade política, né, da população negra como uma das questões, né, que é reproduzida na sociedade e que mantém a exploração e a desigualdade racial. Né? Então, e os motivos delas são diversos. A maioria é pela questão da não ligar ou não ter tempo, trabalha muito ou não liga, mas uma também comentou sobre descrença com a política, outra falou que também nunca foi incentivada. Sobre o atendimento das clínicas da família e postos de saúde, na realização do exame de Papa Nicolau, muitas críticas sobre a falta de recursos humanos, recursos materiais e atendimentos ruins, além de demora demais para os resultados, o que está levando muitas pacientes, né, elas falam muitas conhecidas, a procurarem serviços privados para terem esse diagnóstico logo e a doença não ir avançando durante esse período, né? Mas quem não tem, né, elas falam também, quem não tem condição de ir para a saúde privada, ainda mais um momento que comprovadamente teve uma diminuição, né, dos planos de pessoas com planos de saúde nessa crise econômica, e aí essas pessoas têm que contar com o risco de terem demora de liberação de exames que pode fazer a doença ir progredindo durante esse tempo, né? Entre achados assim inesperados, uma mulher fala que o preconceito assim que ela sofre mais é pela questão de ser nordestina, preconceito regional, e outra fala que é a questão do machismo pela própria doença, câncer de colo de útero. Ela tem medo de falar para as pessoas porque muita gente vê isso, segundo ela fala, como se fosse assim
numa visão machista, um preconceito como se fosse assim o merecimento dela de ter essa doença por uma vida promíscua que ela supostamente teria levado e que levou ela a ter esse tipo de doença. Então, é uma coisa bem crítica que ela falou. Que é importante a gente comentar sobre o machismo também no cotidiano dessas mulheres. Então, a política de saúde integral da população negra, ela precisa de ser efetivamente implementada e também bem articulada com os outros setores da previdência, da assistência social, dos CAPS, porque assim, toda a bibliografia que a gente traz mostra como vários agravos e doenças específicas, né, se tornam um problema bem grande para essa população negra diante de todas as barreiras, né? Inclusive a questão psicológica. Então, assim, não adianta só a saúde melhorar sua atenção para a pessoa negra, suas especificidades, se não tiver uma articulação boa com os outros setores nesse mesmo interesse, né? De garantir a proteção social em momentos de vulnerabilidade e riscos, né, para essa população. É necessário aprofundar o debate sobre o racismo estrutural na saúde, acompanhando e incorporando seu avanço teórico e científico. E é necessário o fim das iniquidades raciais em saúde, para que os negros deixem de ser, conforme a canção de Elza Soares, a carne mais barata do mercado, que vai de graça para o presídio e para debaixo do plástico, e vai de graça para o subemprego, para os hospitais psiquiátricos, para ser reconhecida apenas como a carne que fez e faz história, segurando esse país no braço, merecendo, e especialmente as mulheres negras, ter tanto o direito de sambar como de viver bem, em uma sociedade com justiça social, né? Relacionado com o princípio da equidade, que é tão cara à profissão do serviço social como ao projeto da reforma sanitária do SUS. Aí as referências que eu usei nessa apresentação. Moise Mugeni presente, muito obrigado.